Chamar a Narayana Borges de volta, porque neste momento acontece uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mais uma fase da Lava Jato. A Nara tem as informações todas pra gente. Nara, bom dia de novo para você. Oi, Júlia. Mais uma vez, bom dia para você e para os nossos assinantes. Pois é, mais uma fase da Operação Lava Jato, dessa vez a fase de número 79, que se chama Operação Vernissage. São cerca de 70 policiais federais e 10 auditores da Receita Federais que estão cumprindo 11 mandados de busca e apreensão em vários pontos do país. A gente tem o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão em Brasília, outros 3 em São Luís do Maranhão, 1 em Angra dos Reis, 3 aqui no Rio de Janeiro e 1 em São Paulo. Todos esses mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal em Curitiba, no Paraná. Então, durante as investigações, vou só contextualizar um pouco sobre essas investigações. Então, o que os investigadores da Operação Lava Jato, então, eles descobriram? Eles identificaram uma organização criminosa voltada exatamente para fraudar licitações, fraudar a concorrência por meio de propina paga a altos executivos da Petrobras e outras empresas relacionadas à estatal como a Transpetro. Então, a suspeita é que os contratos celebrados pela Transpetro, por exemplo, eles, com algumas empresas, tenham gerado entre 2008 e 2014 o pagamento de mais de 12 milhões em propinas, mais de 12 milhões pagos a essa organização criminosa, segundo os investigadores. E após o recebimento desses valores, eles lavavam esse dinheiro. E qual o principal caminho encontrado pelos investigadores? A compra e venda de obras de arte e também transações imobiliárias. O material divulgado há pouco pela Polícia Federal traz alguns detalhes, eu separei alguns aqui, como por exemplo no caso de obras de arte, que chamou bastante atenção. Então, eles compravam peças no valor expressivo e na hora de declarar eles pagavam por fora um valor e na nota fiscal tanto o comprador quanto o vendedor davam um valor bem menor, então era declarado um valor bem menor à Receita Federal. E a gente está falando ao vivo aqui do Leme, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, é um bairro bem próximo à Copacabana. Eu vou pedir para o Rui Silva mostrar para vocês, porque a Polícia Federal está exatamente aqui nesse prédio, no finalzinho aqui do Leme, perto do maciço do Leme, e lá em cima a gente conseguiu ver uma movimentação. E a informação que a gente teve é a seguinte: tem uma empresa especializada aqui lacrando as obras de arte, pegando obras de arte nesse apartamento. Então, material que foi apreendido pela Polícia Federal em mais essa fase da Lava Jato, fase de número 79. Como eu disse, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em várias partes, Brasília, no Maranhão, aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, também na capital, e também mandados sendo cumpridos em São Paulo. Então, o que a gente conseguiu apurar aqui é que nesse apartamento no Leme, que fica lá no alto desse prédio, tem obras de arte sendo apreendidas. Uma empresa especializada está junto aqui com a Polícia Federal para fazer a apreensão dessas obras de arte, porque é um material muito delicado, precisa de cuidado, exatamente de profissionais para poder então transportar e, enfim, cuidar dessas obras de arte. Então eles estão lá em cima exatamente fazendo essa apreensão com todo o cuidado, porque a gente está falando, como eu disse, de obra de arte, são obras com valor muito alto, então os policiais estão ali nesse momento junto com esses funcionários dessa empresa especializada para então poder apreender essas obras de arte. E, Júlia, a gente segue, claro, acompanhando essa operação. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes para vocês, porque essa operação começou há pouco, né? Os policiais saíram cedo da sede da Polícia Federal, estão aqui, então, desde as 6 da manhã, aproximadamente, nesse apartamento. E outras informações, Júlia, nosso assinante acompanha aqui no Em Ponto ainda e também ao longo da nossa programação da Globo News. Eu volto com você, Júlia. É importantíssima essa informação das obras de arte, Nara. A gente recentemente contou aqui, porque essas obras, se a justiça acabar condenando quem adquiriu elas servem para ressarcir o patrimônio público. A gente contou recentemente o caso de um quadro da Tarsila do Amaral, que acabou indo a leilão, um quadro que valia milhões, se eu não me engano, foi a maior venda que se teve da Tarsila aqui no Brasil e que veio justamente também da Operação Lava Jato, de um empresário que acabou preso e tudo mais. Então é muito importante que você tenha essas obras, Júlia, apreendidas até a discussão para a Justiça. Pode falar, Nara, estou te ouvindo. E, Júlia, estava até terminando de ver aqui algumas informações, porque sempre tem alguma coisa que a gente consegue puxar de interessante. Você está falando do valor agora da obra,
Olha só o que essa investigação ela descobriu, né? Que numa operação anterior a essa de hoje, que a gente está acompanhando, na casa de um dos investigados, eles encontraram obras que apresentavam variações assim que chamam muita atenção. Entre o preço de aquisição declarado e o valor de mercado, uma diferença de 1.300%. Então, é que você falou do valor que tem que ser ressarcido. A diferença é muito grande. Declara-se um valor, mas no fundo pagou algo muito, muito maior. Então, esse dinheiro, de fato, tem que ser ressarcido e, como você disse, tem que ter todo um cuidado. Aí você destacou, eu falei aqui, você destacou, ressaltou, tem que ter todo um cuidado para cuidar, para apreender esse tipo de material, porque é muito delicado, é precioso, dependendo do que for aprendido, né, Júlia? Você falou da Tarsila do Amaral, é algo, assim, muito precioso, então tem que ter todo um cuidado. Aliás, independente do artista, né, Júlia? A gente está falando de uma obra de arte, então tem que ser um trabalho ali minucioso e os policiais federais, então, trouxeram essa empresa especializada para cuidar dessas obras de arte. E qualquer informação, Júlia, a gente volta daqui a pouquinho, viu?